O grande Meler, Josias, que tem o seu nome o significado de sustentado por Yahvé, ou Jeová cura, começou a reinar com 8 anos de idade. Reinou o Reino Sul, que tem como capital Yerushalayim, Jerusalém. Reinou num período de 31 anos, do ano 641 a 609, retroativo todas as datas antes de Cristo. Foi um homem que, apesar de na sua época não ter internet, redes sociais, mas que resolveu conhecer a profundidade da historicidade da religião do seu povo, não do seu avô e muito menos do seu pai. Seu pai, o rei Amon, que tem o seu nome dedicado a Amon, deus pagão dos egípcios, reinou num curto espaço de tempo e foi um homem tão canalha, tão perverso, tão idólatra, tão omisso à prostituição que seus próprios súditos, seus amigos, foi quem o mataram. O avô, o rei Manassés, esse sim é perverso. A história diz que de uma parte do leste ao sul de Yerushalayim, Jerusalém, as suas muralhas, tanto de dentro quanto de fora, ficaram encharcadas de sangue de inocentes. Ele, que não perdoou nem seu próprio filho, mas deu em sacrifício de altar a Beuzebu, a demônios, era praticante de magia negra. Mas, como é lindo falar de Josias, no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2, olha o que diz. E fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, e seguiu tudo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Davi, seu pai? Não, mas ele pertencia à linhagem real, a linhagem de Judá, que predominou na existência de Davi, apesar dele não ser filho de Davi, mas ele, com 8 anos de idade, quando começou a reinar, colocou no coração de ser diferente de Amon, seu pai, e de Manassés, o seu avô. E ele então buscou conhecer, a Bíblia diz, o Deus do seu pai. Ele amou tanto a história do Deus do seu pai, que ele sentiu de início tímido, envergonhado de se colocar o Deus de Davi como seu Deus. Por isso a Bíblia diz, o Deus do seu pai. Mas ele busca as baraxás, as ralas, os pergaminhos, e ele começa então a conhecer esse Deus do seu pai, Meler Davi. E ele fica tão apaixonado que ele restabelece a leitura a todo o povo. E grandes historiadores são autônomos em dizer e confirmar que ele restituiu a leitura do livro de Devarim, livro de Deuteronômio, que tem a porção de Levíticos e Números. Ele reestruturou toda a parte da leitura diante do povo. Mas não só isso, mas também restabeleceu todas as partes de cultura religiosa para dentro de Yerushalayim, Jerusalém, porque o povo já havia abandonado tais práticas. Ele trouxe a festa de Sukkot, Shavuot e a festa de Persa, que nós conhecemos aqui como Passagem, que é a nossa Páscoa. Depois de Moisés, ninguém mais praticava, cultuava Deus, celebrava com tais rituais. E ele então resgata tudo isso. Pois, no tempo do seu pai, o rei Amon, dentro da casa de Deus, imagine essa cena, havia prostituição. Homens buscavam prostituta, pagavam suas horas e tinham relações com as mesmas dentro do templo, da casa de Deus. Dentro desse mesmo templo, no período do reino do seu pai Amon, havia imagens do sol e da lua, tido como símbolos máximos de um deus pagão dentro da casa de Deus, sem contar com inúmeros altares a deuses dos lares chamados de terafins, como também cabeças de cavalo empendurado em cada canto do templo, de animais de todas espécies, idolatrado dentro da casa de Deus. É nesse período que Josias faz diferente. E a Bíblia diz que dentre os Meler, os grandes reis, não houve homem que se converteu tanto em espírito e no coração, que permeou sobre a terra, quanto o grande rei Josias. Este mesmo que lhe fez uma limpeza no 8º ano. Se ele começou a reinar com 8 anos, no 8º ano do seu reino ele está com 16 anos de idade, que para nós é tido como um período mais perigoso, que é a pré-adolescência, quase que entrando para a maturidade da juventude. Nesse período em que todo jovem quer se conhecer e conhecer o mundo, ele buscava conhecer o Deus do seu pai, Davi. E o conhecimento e a paixão foi tão grande que quando os homens liam
os pergaminhos, o Devarim, deu Deuteronômio a ele, ele chorava, rasgava as suas vestes, e aí então fez uma limpeza completa na casa de Deus. Entulhos, entulhos, entulhos de porte ídolos, de altares a deuses estranhos, de cabeça de animais, imagens do sol e da lua, dentro do templo, prostituição, ele limpou tudo. Ele leva homens de Deus, o constitui sacerdotes no templo, limpa a casa do Senhor, e a Bíblia diz agora, do Senhor seu Deus. Ele agora conhece com profundidade o Deus que antes ele deferia como Deus do seu pai, Davi. Agora ele chama para si, casa do Senhor, o meu Deus. Que grande homem. Ele tinha tudo para dar errado, mas, diferente do pai e do avô, exemplos ruins dentro de casa, ele fez tudo diferente e alcançou o coração de Deus. E o seu pai, que reinou por menos de 2 anos, ele durou 31 anos como rei, como Melech, rei de Judá. 2026, ano novo, que você encontre Deus, não só nas redes sociais, mas aqui, na leitura diária. Se você se permitir conhecer a Deus na leitura, como nas redes sociais, você vai ficar apaixonado por Ele, porque não tem como não se apaixonar. Terá sua vida transmutada e a maldição da tua família será quebrada por Deus em você. Eu não falo de justiça, porque minha visão dentro dos meus é de um malfeitor, mas eu clamo a Deus em secreto por ela, para que naquele grande dia, eu e você, diante do trono de Deus, sejamos julgados. E Deus assim então aplique a sua justiça entre eu e você. Até lá, minha oração é que você seja alvo de Deus, assim como eu. Deus nos abençoe hoje e sempre. Feliz 2026, cheio de Deus. Que o seu coração transborde em conhecer a Deus. Ame sua palavra. Conhecendo a palavra de Deus, tu nunca vai sair do caminho dele. E quando tu pensar que está fora do caminho, a palavra dele vai arder nos teus ossos. E tu vai voltar. Em nome de Jesus. Um abraço.